Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Análise da Estrutura. Este que é a quarta aula do curso A Estática das Estruturas. Antes da gente começar, quero pedir a vocês que ponham gosto nesse vídeo, subscrevam-se neste canal, de forma que vocês não possam perder nenhuma novidade, tá pessoal? Para hoje vamos falar sobre a estabilidade das estruturas. O sumário que nós vamos ter hoje é o seguinte. Hoje vamos falar sobre a classificação das estruturas quanto à estabilidade e vamos falar sobre o grau de hiperestaticidade. Bem, as estruturas elas são classificadas quanto à sua estabilidade e as classificações das estruturas são as seguintes. Quanto à estabilidade, as estruturas classificam-se por estruturas hipostáticas, estruturas isostáticas e estruturas hiperestáticas. Deu para perceber que as estruturas são classificadas em três quanto à sua estabilidade. O primeiro é a estrutura hipostática. Essas estruturas não têm estabilidade, não são estáveis. E lembrar para vocês que nós não vamos estudar esse tipo de estrutura. O segundo é a estrutura isostática. Essas estruturas são estruturas estáveis, não têm nenhum grau de liberdade. E lembrar para vocês que o nosso curso é sobre esse tipo de estrutura. Os exercícios que a gente vai resolver é sobre esse tipo de estruturas, estruturas isostáticas. O terceiro é as estruturas hiperestáticas. Essas estruturas são muitíssimo estáveis, ou seja, os apoios que são postos nessas estruturas têm reações demasiadas. Por exemplo, imagine que eu tenho uma estrutura que ela tem grau de liberdade na vertical e na horizontal. Para que ela seja estável, basta eu pôr um apoio que impede movimento na vertical e impede movimento na horizontal. Agora, se eu pôr um apoio que impede movimento na vertical, na horizontal e momento, já estou a transformar essa estrutura em hiperestática. Simplificando, estou a querer dizer o quê? Quando há reações de apoio a mais, essa estrutura passa a ter o nome de estruturas hiperestáticas. Agora, imagine que eu estou a estudar uma estrutura. Eu quero saber que tipo de estrutura é. Se essa estrutura é isostática, hiperestática ou hipostática. Para eu saber que tipo de estrutura é, eu uso um mecanismo ou uma fórmula. E essa fórmula chama-se grau de hiperestaticidade. A nossa fórmula é a seguinte: GH é igual a R mais 2A menos 3B. Em que podemos perceber que GH significa grau de hiperestaticidade, R significa número de reações de apoio, A, articulação, que nós podemos perceber que A é igual a N menos 1, em que esse N significa número de barras que convergem numa articulação. E por último temos B, que significa número de barras. Umas observações que, se o GH for menor que 0, podemos concluir que a estrutura é hipostática. Se o GH for igual a 0, a estrutura é isostática. Se o GH for maior que 0, a estrutura é hiperestática. É isso, pessoal. Se eu quero saber a estabilidade de uma estrutura, basta eu calcular o GH. Tem aqui algumas observações que diz o seguinte: o GH indica quanto de reações de apoio devemos aumentar ou retirar numa estrutura. E o outro, estruturas hipostáticas não se estuda porque não é estável, como acabei de explicar no princípio. E todas as estruturas estudadas neste curso serão estruturas isostáticas. Então pessoal, a aula de hoje foi esta. Quero agradecer a todos vocês que assistiram ao meu vídeo. Não esqueçam de dar like, subscrever-se no canal. Fiquem bem, paz e amor para vocês. Tamo junto.